Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Bomba de gás, vambora. Muito obrigado. Valeu, Punk Records. Dá uma olhada na bica da lua. Tem padrão na parede que me lembra esse símbolo do Dragon. Calma. Os diamantes, né? A gente vai chegar lá, calma. Enfim, Kaigun Kankoksen é um navio da prisão da marinha. Dorei Lenkokyo é o... tá transportando escravos. E aqui tá... Tsujinshitsu, sala de comunicação. Impressão minha, alguém passou por aqui. Ah, Aniki, Dini, Bujideu Gata. Que bom que você tá bem. Makuitayo, deu certo. O informante deve vir nos buscar mais tarde. Ah, então ela tava vazando informações pro... Ela tava vazando informações pro Morgans. E provavelmente foi o Morgans que salvou eles. Da mesma forma que o Morgan salvou o Apol e a Vivi. É isso? Mano, que coisa maluca, pô. Navio negro carregando escravos. É, um navio de... provavelmente é referência, né? Vi o traidor do bando do Rox. Eu já falei que eu não acho que era traidor. Mas tudo bem, eu vi, foi o Ochoko. E de novo, não é traidor. Eles nunca foram parças. Nunca foram parças. Morgans é um revolucionário. Eu não acho que ele é um revolucionário, ele é só um aproveitador, né? Ele não faz isso pelo bem comum, ele faz isso pelo bem dele. É bem diferente. Mas tudo bem. Morgans verdadeiro Nika. Só por curiosidade, o nome do capítulo 559 é de... Aí começaram as loucuras já, peraí. Aí é loucura. Aí, foi pro caralho tudo aí. Aí. Mas não é o mesmo destino, né? O nome do capítulo dessa semana é Unmei, aqui é Tenmei. É um pouco diferente o sentido, né? Vou explicar. Prestem atenção. Já que envolve japonês, ó. Esse Tenmei é o destino que você não pode mudar. Entendeu? É karma, é aquele pelos céus. Não tem o que fazer. Unmei, que é o nome do capítulo dessa semana, é algo que é predeterminado pelo curso dos eventos, mas você pode mudar. Entendeu? Roberto, eu não entendi ainda. Prestem atenção então. Deixa eu abrir o capítulo aqui para vocês verem. O nome do capítulo é Unmei. Esse Unmei é diferente de Tenmei. Deixa eu mandar as duas coisas para vocês verem. Esse daqui é Tenmei. Não se pode mudar. E este daqui é Unmei. Se pode mudar. É aquele one shot do Oda, esse sentido, mesmo sentido desse? Você tá falando da caneta que muda tudo? Acho que sim. Acho que é a mesma coisa. Pode ser uma referência sim, eu não tenho certeza. Perfeito? Enfim. Voltemos. Espera que eu tô completamente perdido. Onde a gente parou? Aqui. Beleza. Então foi isso mesmo. O Morgan tava recebendo as informações que a Dini tava falando, porque a Dini é especialista em comunicações. E aí ele vai ajudar eles a escapar, é isso? Você faz muito barulho, não faça nada imprudente. Senão vai nos envolver nisso. Tudo aí meio. E o Ivankov fica revoltado, falando... vaca, né? Ele tem o sotaque russo dele, né? Idiota. A gente não sabe pra onde esse navio tá indo e nós vamos todos morrer. Se nós não tentarmos sobreviver, acha mesmo que alguém vai nos salvar? Kisekinamente Janeiro, não subestime milagres. Por que o Ivankov falou isso? Quem que sabe por que o Ivankov falou isso? Ele tá falando, não subestime os milagres. Porque ele falou exatamente isso e usou este termo, milagres. Vamos ver o quanto vocês sabem de One Piece. Ele fala mesmo pro Mr. Two. Sim, ele fala mesmo pro Mr. Two, mas tem um outro motivo. É conhecido como o causador dos milagres. Exatamente. Perfeito. Foi por isso que ele falou, não subestime milagres. Caraca, nunca associei Ivankov a Rússia. Puta que pariu, é muito óbvio. Tá no nome dele, Ivankov.
Por isso que ele fala vaca, vanata, vatashi. Ele fala com sotaque russo. Sim. Tudo envolvendo o exército revolucionário e os seus membros tem referências a membros de raças ou de países que fazem parte de locais onde houveram revoluções. A referência do Dragon, muita gente acha que é o Che Guevara. Eu não acho que seja o Che Guevara. E quem é russa? Outra comunista. Sim, as referências dos revolucionários são, obviamente, comunistas e socialistas. Isso não é novidade para ninguém. No entanto, isso não significa que o Oda seja comunista. Por quê? Porque as pessoas confundem referência com anuência. Não, nada impede que ele realmente o seja. Mas só porque ele está escrevendo uma obra onde tem revolucionários, não significa que ele mesmo seja. Entendeu? Qual seria o Kuma? É muito simples. Qual é o reino do Kuma? O reino do Kuma é o reino Sorbet. E prestem atenção como é a ambientação do reino Sorbet e como o rei do reino Sorbet foi desenhado. Vocês vão reparar que tem tudo a ver com uma parte muito específica da Ásia. Vão lá ver. Eu não vou me meter nessa treta, mas é muito fácil de descobrir. Da mesma forma, Alabasta. Nós tivemos uma revolução em Alabasta, embora o exército revolucionário não necessariamente estivesse referenciado nela. Por quê? Porque Alabasta foi no Oriente Médio. No Oriente Médio tem uma caralhidão de revoluções. Não é mesmo? O Ivankov é russo e nós tivemos uma gigantesca revolução lá. Não é mesmo? Entenderam? Se vocês têm alguma dúvida, procurem qual é a nacionalidade dos personagens. Vocês vão descobrir facilmente. Tudo bem? Rob Peace, bota o passaporte na live, ele tá com uma teoria maneira. Beleza, eu coloco ele já já. Deixa eu só terminar, fechou? Enfim, de novo, gente, as referências em One Piece, eu já cansei de falar isso pra vocês, são algumas das coisas mais importantes. Por quê? Porque era o que o Oda estava pensando no momento da criação dos personagens, tá? Agora, de novo, como a gente tá falando do Dragon especificamente do Dragon, tá? Eu não acho que a referência do Dragon seja o Che Guevara. Porque é óbvio que a referência do Che Guevara é esse personagem. É óbvio que é. Tá bem desenhado. Ai, mas o Oda tem aquele desenho lá no negócio dele. Sim, porque ele fez usando esse personagem. Foi exatamente na mesma época. E provavelmente ainda tá lá. Por quê? Porque ele usa pra referenciar. Da mesma forma que ele fez com todos esses passos aqui. Todos esses passos aqui são baseados em políticos famosos. Todo mundo sabe disso. Ai, Roberto, mas eu não gosto porque está atacando a minha ideologia de direita e de esquerda. Problema seu. É só referência. Não confundam de novo. Referência com anuência. Só isso. Ah, mas eu acredito que o One Piece é liberal. Eu acredito que o One Piece é comunista. Você pode acreditar no que você quiser. Não significa que é verdade. É o seu headcanon. Você faz o que você quiser com ele. O meu trabalho aqui não está em debater isso. Eu não tenho o menor interesse nisso. O meu trabalho aqui está em trazer as referências. E as referências são essas. Gostem você ou não. É óbvio. É direto. Porra, tá todo mundo careca de saber. Fechou? Perfeito. No entanto, eu não acho que a referência do Dragon é o Che Guevara. Eu acho que a referência do Dragon é esse passo aqui. Eu acho. Por quê? Porque o Indigrama Go, que é o nome do navio do Dragon, é uma referência ao navio, não é isso mesmo? Aqui, ó. Grama foi o iate que foi usado para transportar 82 lutadores da Revolução de Cuba do México para Tacuba em novembro de 1956 para derrubar o navio de Fulgêncio Batista. Mas esse navio, se eu não me engano, não era o navio do Che Guevara. Ou eu tô maluco? Esse era o navio do Fidel Castro. Não é mesmo? Mas por que as pessoas não gostam de fazer a correlação do Dragon com o Fidel Castro e sim com o Che Guevara? É muito simples. Sabe por quê? Porque o Che Guevara, apesar de todas as coisas, de ser um herói para umas pessoas e um assassino para outras, eu não vou entrar nesse mérito, o Che Guevara nunca governou um país. No entanto, este passa aqui, esse passa aqui sim. Até bem recentemente, até hoje, de certa forma. Se não é a família dele, são os amigos dele, os representantes dele. Entenderam? E é por isso, e apenas por isso que eu falo da referência. Por quê? Porque se a referência for esse passa, e tudo indica que seja, é meio perigoso porque pode acontecer.
Sabe por quê? Porque no capítulo 805 de One Piece, se não me falha a memória, e só estou falando de referência aqui, eu não estou falando de política, tá? Apenas referência. Pra que ninguém me diga que eu estou maluco, que eu não sei o que eu estou falando. Porque tem uns malucos aí que falam que eu não entendo nada de One Piece, né? Quem entende é ele. Perfeito. Cadê? Tem uma fala da Koala nesse capítulo. Não é no 805 ou no 905? Eu não lembro. É um dos dois, eu sei que termina com 5. Vamos ver se é esse aqui. Aqui. Prestem atenção. Esta fala daqui é muito importante. No capítulo 905 de One Piece, que se chama Utsukishi Sekai, ou seja, um lindo mundo. A Koala está conversando com a Belo Betty e ela fala uma coisa muito estranha. Ela fala: o alvo dos revolucionários não é o governo mundial, mas sim os Tenryubitos. Tá, Roberto, mas e daí? Os Tenryubitos são os vilões. Será mesmo? Os vilões de One Piece não são apenas os Tenryubitos. Porque o sistema de opressão do governo mundial não se limita apenas aos Tenryubitos. De novo, é o governo mundial. O governo mundial não é apenas os Tenryubitos, mas sim todos os países que o compõem. Não tem como baixar o app da Manga Play no PC? Não, não tem. A não ser que você use um emulador aí é outra história. Entenderam? Roberto, quando o Garp revela o pai do Luffy, ele diz que encontrou o Dragon, essa tradução errada. Não entendi. Sim, ele fala que é o pai do Luffy. Roberto, acho bom lembrar do título. Comandante Supremo. Sim, Comandante Supremo do Exército Revolucionário. Exatamente. Exatamente. Mas os revolucionários já converteram vários reinos para a causa. É verdade, mas não todos. Mas não todos. Muitos reinos não querem se aliar aos revolucionários. Muitos reinos querem se aliar ao governo mundial. Já parou para pensar nisso? O próprio Tite, que teve o pai muito provavelmente morto por ele, muito provavelmente teve a mãe morta por eles, quer se aliar a eles. Vocês não se esqueceram disso. Ele mesmo falou: eu quero que o meu país entre para o governo mundial. Estranho, não é mesmo? Não é muito estranho? Ai, mas aí ele vai ser o líder do governo mundial. Tudo bem? O que eu estou questionando é o seguinte: o objetivo dos revolucionários não é mudar o sistema de governo. E isso é muito estranho, porque normalmente numa revolução. Muito obrigado. Normalmente numa revolução é uma mudança, principalmente de sistema de governo. Foi assim na Rússia, foi assim em Cuba, foi assim na França, foi assim no Oriente Médio, foi assim em todas as revoluções que fazem referência aos membros do Exército Revolucionário. Perigoso, não é mesmo? Perigoso. Eles querem uma revolução inglesa? Não sei, nenhum membro do Exército Revolucionário, a meu ver, faz referência à Inglaterra, com exceção de um, que talvez seja um traidor, o Lindbergh, mas a gente não sabe ainda. Na maioria das vezes para pior. Não entrarei nesse mérito. Eu estou apenas mostrando a história. Inclusive, eu já fiz uma thread falando sobre o Dragon. Muito provavelmente o poder dele vai ser sobre vento, porque tudo envolvendo ele vem o vento. Tem a ver com isso daqui, ó. Winds of Change. Lembram? Essa música é muito famosa. Por quê? Não só porque ela é uma balada fantástica, mas porque ela é uma balada política. Política. Isso aqui está falando de uma revolução, mas uma revolução um pouco diferente, porque normalmente quando nós tratamos de revolução, é num contexto de esquerda, onde a esquerda derruba o governo atual e chega no poder. Neste caso, não é isso. Neste caso, foi o fim da revolução. No fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim. Muro de Berlim? Nós temos muito provavelmente, isso é uma das melhores teorias que tu criou, muito obrigado. Muito provavelmente nós temos uma referência ao Muro de Berlim em One Piece. Sabe por quê? E só pra gente acabar essa parte política, porque eu sei que tem gente que não gosta, mas eu tô tentando falar de uma maneira bem referencial, tá? Eu não tô indo para um lado nem por outro, nem nada disso, tá? O Muro de Berlim tem um nome muito específico. Vocês sabiam disso? O Muro de Berlim era também chamado de Cortina de Ferro. Não é mesmo? Roberto, mas o que caralhos tem a ver com isso? Por que ele era chamado de Cortina de Ferro?
Porque literalmente as pessoas que tentavam cruzá-lo eram metralhadas e mortas e o sangue delas caía no chão. Roberto, o que tem a ver com ferro e sangue e ferro? O nosso sangue é atolado de ferro. E é exatamente por isso que o nosso sangue é vermelho. E nós temos uma cortina de ferro, uma muralha em One Piece que é vermelha. Ela é tão vermelha que o nome dela é vermelho. Roberto, do que caralho você está falando? Não é mesmo? Por isso é que a Red Line tem que cair. É impossível ela não cair. Ela tem que cair porque ela não é natural. Não é mesmo? Sim, os gigantes já falaram. A única coisa que nós não conseguimos destruir é a serpente manchada de sangue, a Red Line. E se eles falaram isso, significa que eles já tentaram destruí-la, não é mesmo? As baleias tentam destruí-la, porque ela não é natural. E se ela não é natural, ela tem que cair! É impossível ela não cair. Entenderam? Enfim. O Passa Dragon está começando a se radicalizar aos 17 anos. E quem, no lugar dele, não se radicalizaria? Vendo pessoas inocentes, mulheres e crianças, recebendo gás para sonífero, levando tiro, mesmo que seja de dado tranquilizante. Quem não se radicalizaria? Eu com certeza faria isso. E vocês? De qualquer forma, e é isso aqui que, voltando, é isso aqui que o Ivankov, porque a gente começou toda essa treta falando do Ivankov, né? Porque o Ivankov é literalmente russo e ele tem tudo a ver com a Revolução Russa, ele tem a ver com a queda de Muro de Berlim, enfim, vocês sabem tudo isso. Não subestime milagres, por quê? Porque ele é chamado da pessoa milagrosa, né? E aqui estão falando na transmissão, na verdade aqui, os escravos estão arrumando alguma confusão. E aqui alguém tá gritando águia, e aí o Kuma tá falando assim, Genki na Doreiteiro. Eu não sabia que tinha escravos tão animados assim. E aqui tá escrito Cypherforo Shouroubo Centro de Inteligência da Cypherfall. Onde fica isso? Por que não foi dito? Então, Demonoid, uma informação insana, não dá quando de onde veio isso? Ele tá falando, o Morgans, né? O Morgans parece aqueles... Quem que o Morgans parece? O Morgans parece um personagem de... Não, não é esse. Precisamos encontrar a referência do Morgans. É o Zé Carioca? Não. Quem é esse pássaro aqui que faz referência ao Morgans? Alguém sabe? Tem um personagem que claramente está sendo referenciado aqui. Quem é, eu não sei. Aparentemente existia Mary Joyce ainda. Garibaldo? Albatroz? Eu não sei. Morgans tem que ser alguém importante para eu esconder tanta forma humana dele. Exatamente. E ele escondia desde que ele era pequeno, né? Papaléguas? Não, é um pássaro. Tem que ter o chapéu. Procura alguém com chapéu. Garibaldo, eu não sei quem porra é Garibaldo. Eu não sei. O que é um Garibaldo? Eu não sei. Eu sei que deve ser um personagem, mas eu não sei. Não, não. Aí vocês estão me querendo me fuder. Vamos pra puta que pariu. Aí eu tô fazendo a análise séria aqui. Vocês vão me porra de Garibaldo, caralho. O João Frango, enfim. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando... me entrega o dinheiro ou não acha que é melhor abafar o caso? Aí o membro da Cypherfall, não sei qual que é, provavelmente é uma baixa, porque eles estão de preto e não de branco, né? Então não é a zero. Ele tá falando, você é só um moleque que tem um jornal com nome chamativo. Como ele consegue todas essas informações? E ele tá falando, Amae, mani, Kessareru usou. Quer ser apagado agora? Kessareru, né? É o termo que eles usam pra apagar o verbo, né? E aí o Morgans tem uma risada característica, né? Que é kuahahaha. Podem vir. Enfim, de qualquer forma eu vou vazar a informação. E aqui tá escrito Morgans. Sekai Keisai Shimbun Shosho. Chachacho? Chachacho. É presidente do Jornal Econômico Mundial. Ele se auto-intitula presidente, né? Mas enfim. Acho que é isso. E aqui tá escrito Shaki. Ikiteta, ela tá viva. Muito obrigado. Honto ga oi. Yogata. Que bom. Ima doko kodobari. Onde ela tá? Em God Valley. Dokodasori. Onde fica isso?
E aí o Choco tá se fazendo de idiota, né? É, essa informação é estranha. Dá pra mesmo pra confiar na fonte. A Marinha começou a agir, então é verdade. De novo, os membros do bando do Rocks não estão. Cadê o Kaido? O Kaido tá aqui, mas o Kaido não tá. O Kaido não tá gadando a Shaq, mesmo quando os outros estão. A teoria se fortalece cada vez mais. Mas enfim. Tenryubito Tachi no Gemo no Shoubin. Ela vai ser um prêmio do jogo dos Tenryubitos. Tsumari, Shaki wo yugai shita no wa Seifu no Yatsura da Tanoka. Show. Então foram esses desgraçados que sequestraram a Shaki, do governo, né? Shaki-chan e o. Esse é o Shiki, né? Ele, Shaki-chan, enfim. Tenryubito no Ningengari, ou seja, a caçada humana dos Tenryubitos. Sasugani Tadano. Yamadato. Temadato. Timadato. Dima. Otetaga. Dima. Eu achei que era só um boato, mas eu vou ver esse termo depois aqui. Eu não sei porque que o... Eu não sei o que que é isso aqui, tá? Vou salvar e vou ver depois. Não faço ideia do que o essa fala aqui do Dima, do Barba Branca. Parece ser importante, talvez uma referência a coisas que aconteceram no passado. Se alguém souber, me fale, por favor, tá bom? Não sou o dono da verdade. O Zé Carioca, kkkk. O que você tá dando risada aqui, meu Deus? Roberto, como você sabe a referência? Como assim referência? É literalmente brasileira. Você tá falando quem? Do Zé Carioca? Eu falei, eu chutei, mas eu não sei. Tenho que ver. Tô tentando entender se aquilo entre a Big Man e o Kaido, uma garrafa, uma espada, um dos filhos da Big Man de chapéu. Quê? Aqui atrás? Ah, não dá pra saber. É alguém com chapéu. Não dá pra saber o que que é. É muito pequeno. Enfim. É... Ah... Akuma no Mi mo Aruyo, Kaido. Tem Akuma no Mi como prêmio também, Kaido. Omae Hoshida, era isso que você queria, né? No Ryoko, qual que é o poder? Uchi no Koni Ika, mano. Isso vai ser bom pros meus filhos. Wanate senwa nendarou na. Isso não é uma armadilha, isso aqui é o Stroysen falando, né? E o Rox fala, cala a boca. E aí ele tá falando, se alguém tiver com medo, né? Yobiteru Yatsushimani no Korei. Se alguém tiver com medo, fica na ilha. Ikuzo, God Dobare. Vamos pra God Valley. Roger Kaizukudão. Então, prato do Roger. Gyaban, God Dobare Tedokoda. Onde fica God Valley? Chikaku Anega Mani Awaseru. Não é perto, mas a gente chega a tempo. Ikuyana e Arodoma. Estão prontos, homens. Motirão, é claro. Locks ga ugoitate. Sakio kosareru no... Kosareru na... O Rock já começou a agir. A gente não pode deixar que ele chegue antes da gente. O que é isso? O que é isso aqui? Isso aqui atrás do Roger. É a blusa dele? Aqui do lado esquerdo do quadro do narrador? E aqui tá falando aqui uma pequena informação confidencial. Masaka Loja Mogokutoa. Parece que o Roger começou a se mover. Sakini Eiko. Você devia ter falado isso antes. Vamos. Esse aqui já tinha sido mostrado, né? Então aqui tá falando que é uma pequena informação confidencial acabou sacudindo os mares, né? Os homens mais fortes dos mares, as pessoas mais fortes dos mares. É isso? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É um chapéu de palha. É um chapéu de palha? Beleza. Roberto realmente precisa de óculos. Eu preciso. Eu literalmente preciso. Eu sou tão cego que você não faz ideia. É um milagre eu literalmente conseguir ler essas coisas. Eu sou muito, muito mais cego e, tipo... Enfim, deixa isso pra depois. Vamos terminar o capítulo.
Harold. Legal. Kyojin Zoku no Funeral, o navio dos gigantes. Dos gigantes como a raça, né? Kamawane, Shizumeru. Não faz diferença, afundem eles. Eu gostei do navio do Harold, bem grandão. Tem todas as coisas aqui. Tem umas coisas de nuvem aqui, né? Porque tem bastante nuvem em Elbaf, então. Tem alguma coisa a ver. Os gigantes têm alguma coisa a ver com as nuvens, porque ele tem os Vlaus, né, que eles usam pra remar, tem a nuvem lá que eles andam, enfim. Muito provavelmente tem a ver com Skypiea, né? É muito pouco provável que a parte superior de Elbaf não tenha a ver com Skypiea. Muito pouco, né? Esperem, Nanda, não, porque não nos pare, Rocks. Ah, Rocks, me mandaram. Ah, ele tá trabalhando pro governo. Me mandaram parar um bando de piratas que estavam indo atrás de uma mulher. Se a gente quiser, é muito fácil afundar o naviozinho de vocês. O navio pequeno de vocês. Tá vendo lá longe? É um navio de vigilância do governo. Sorede, Matasei, Kameno, Toko, Tsumeru no Kai. Falei, isso vai te fazer ganhar uns pontos com o governo. Oretacho, Makomisugira, Decapitino, rei dos grandões. Você tá nos subestimando, rei dos grandões. Eles só estão vendo de longe enquanto a gente vai lutar. Você vai aceitar mesmo isso vindo do governo? Provavelmente sim, porque você é um doido que quer mudar Elbaf de qualquer jeito. Aí o Rox fala: Skoshi futari de Hanaseruka. Podemos conversar a sós? Ele fala com uma cara meio estranha, né? Essa cara dele tá meio estranha. Ele tá falando aqui: Oretatika. Oretachiga. Nani Kiteru Hasda. Tenho certeza que você sabe pra onde está indo e o motivo. Escuta, eu só vou falar isso pra você. Eu não quero contar isso nem pro meu bando. Pros meus homens, né? Yatsura animou, tá. Nano Hanashi da Koko-sama. Por que você vai ouvir o que ele tem a dizer, Vossa Majestade? Yushoni Yanoyaru. Por que aquele desgraçado tá fazendo a gente perder tempo? Porém, no Shaki ga Koushiteru Imamo. Tasuke wo Motomete nani. Ele tá bebendo enquanto a minha chave tá desesperada por ajuda. Oreni wa Kakushinagaru. Eu tenho um nome. David Shibeck. David Shibeck. David Shibeck. Mas seu nome não era Rox? Dave. Davi, né? David é Davi. Chat, ele leu Dave. Mas tá escrito Dave. David Easyback. Vou perder a reação. Não, você pode ver no coisa. Quais são os golpes do Harold? Desculpa, do Harold, do Shebeck. Os golpes do Shebeck. Os golpes do Shebeck, ele lança com a espada. Igual o Davi lança. Então, literalmente, a relação do Rox e do Harold é de Davi e Golias. A gente não sabe, o Rox não vai matar ele, né? Mas enfim. Rei dos grandões, exatamente. Por ele chamou o Harold de Rei dos grandões. Ele não falou gigante, você fala grandões. Ele usou decapar, né? Ele não usou o termo Kyojin, nem Kyojin Zoku. O nome de pedra derrota gigante. Uma pedra que derrota gigante, Rox. Vai tomar no cu, isso.
Chico. O Shebeck é diferente dos outros Di, não é? Não é mesmo? O Shebeck não é diferente dos outros Di? Hein? Hein? Prestem atenção. Prestem atenção. Isso daqui é loucura. Tanto faz, eu não ligo pra isso. A gente tem Go de Roger. Monkey de Luffy. Rocks, que agora é Dave, né? De Seaback. Cloud, provavelmente é Cloud de Clover. Por quê? Porque Cloud é Cloud, né? Isso aqui é Cloud, que é nuvem. Meio óbvio, né? Qual outro que a gente tem? É Trafalgar de Waterloo. O que mais a gente tem? Jaguar de Sal. Faltou mais algum? O que mais falta? Portugas. Portugas de Ace, de Rude, tanto faz. Mais algum? Nefertari de Cobra. Whatever, tanto faz. Mais algum? Marshall. Que não é Marshall, né? Agora é... Talvez a família do outro seja. Enfim, Marshall de Tite. Tem uma coisa... Dragon, não, tanto faz. É só a família. E ainda por cima é uma referência ao nosso mago Davi Onisoda, brasileiro demais. Não, o David Jones pegou o nome provavelmente de alguma lenda ou então de Piratas do Caribe. Mas enfim, talvez o Oda tenha pegado também. Presta atenção. Sai de boa. Não, isso aí é loucura, calma. Tem uma coisa muito diferente deste nome aqui para todos os outros. Eu já comentei. Qual é a diferença deste nome aqui para todos os outros? Esquece o Garp, é só o nome da família. Por que o Shebeck é diferente dos outros? Porque ele é chamado pelo primeiro... Ele não é chamado pelo primeiro nome. Exatamente. O Roger é chamado do nome dele, porque Roger é o nome dele, não é o nome da família. O Luffy é chamado de Luffy pelas pessoas que são próximas dele. Normalmente é chamado de Mugiwara, que é chapéu de palha. Mas é o nome dele. O Clover é chamado de Clover. O Law é chamado de Law. O Sol é chamado de Law. O Ace é chamado de Ace. O Cobra é chamado de Cobra. O Tite é chamado de Tite. Mas o Shebeck não é chamado de Shebeck. Ele era sempre chamado de Rocks. Inacreditável. Então, desde o começo, o nome pelo qual ele era chamado não era o nome correto. Inacreditável. Não é mesmo? Enfim. Sigamos. Seu nome não é Rocks? Osoraku sekai seifu ga zutto Mashushitagata Shizuko no Tada. Esse é um nome que o governo mundial quer extinguir há muito tempo. Densetsu no Kaizoku David Jones wo Senzo ni Muichizoku. É o clã do descendente lendário pirata David Jones. Yami no Sekai. Yami no Sekai normalmente é o termo usado para submundo, mas não é um submundo igual o de... não é o mesmo submundo de Elbaf. É o coisa do crime, essas coisas, entendeu? É isso que ele tá falando. A gente já governou o submundo, mas agora os poucos que restam vivem escondidos, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas 2 anos atrás eu tive um filho. E para que ele não te passassem... Para que ele não sofresse nada, né? Não corresse nenhum perigo, eu mandei eles para minha terra natal e pedi ajuda ao clã Dave. Entendi. Então, a sua esposa e outros membros da sua família, né? Do seu clã, Kitsuku, né? Kizuku.
Estou na sua terra natal. Mas por que você tá falando isso pra mim? Porque a minha terra natal é God Valley. Então, o Rox e o Shanks nasceram no mesmo local. O Shanks pode ser um D. Shanks e o Shamrock podem ser D e Tenryubito ao mesmo tempo, porque o clã dele está em God Valley. Precisamos ter certeza, porque a gente não sabe o nome da mãe do, do, do Shanks e do Shamrock. A gente não sabe. Só que o Rox não tem cabelo vermelho, só quem tem cabelo vermelho é ela. Ela provavelmente foi a única personagem. Nós não temos certeza, não dá pra saber. Precisamos de mais informações, mas imagine, sim, isso é possível. E até porque faz sentido, porque a espada do Shanks é a Griffon, né? E Griffon é um animal mestiço. Então faz todo sentido, eles são um Di e um Tenryubito ao mesmo tempo. Até porque o Shanks é chamado de criança predestinada, né? Um Menoko. É o mesmo termo usado para o nome desse capítulo, né? Um Menoshima. Um Menoshima. Um Menoshima. Calma, eu vou guardar isso aqui no fundo da cabeça pro final do capítulo. Então o governo tá indo lá pra te prender. Não. Os Tenryubitos estão se reunindo lá. Eles não me querem lá. Acho que isso foi um erro de cálculo deles. Parece que eu tô sendo jogado no meio disso tudo. Takuri. Maid. Parece que eu fui jogado nisso por conta do destino. O destino é pelas pessoas agindo e gerando isso. Não é aquele destino imutável, né? O maior erro deles foi sequestrar a Shaki. Mas se eu conseguir fazer a minha esposa e meu filho escaparem, tudo bem. Tá aqui o motivo do Rox ter morrido. Ele provavelmente morreu para que a esposa e o filho dele pudessem fugir. A gente não sabe se a esposa consegue fugir, mas o Tite com certeza consegue. Então é por isso. Foi por isso que ele foi derrotado. Pode ver aqui que tá com as bolinhas. Eu não acho que vai ser o Garp e o... A mãe do Ace era ruiva também. Não. Calma aí. Calma aí. Não, ela não é ruiva. Você tá completamente insano. Não. Não é ruiva. Você está completamente insano. Isso aqui é insanidade também. Isso aqui é doideira, completamente loucura. Tá? Loucura completa. Kuma... Kid é ruivo. O Kid é ruivo. Só que o Kid não veio do West Blue, né? O Kid vem do South Blue, se eu não tô enganado, não é isso? O Kid vem do South Blue, não é isso? O Kid vem do South Blue, não tem nada a ver com God Valley. A não ser que seja explicado de alguma forma maluca pelo Oda. Mas é isso. Unga muiteru kigashinei o Harudo. Mas eu acho que a sorte não tá do meu lado, Harold. TKCO, me dê uma ajuda. E o Harold fala: Kotoharu, me recuso. Omaira wa kokode shizumaru, eu vou afundar vocês aqui mesmo. Sou Kaio. Então, é isso? Tudo bem. Teodasuna, não ataquem. Shinji gatai hanashi da ga jonen ichido. É difícil de acreditar, mas uma vez a cada 3 anos, Tenryubito tachi wa Seifu higamei koku no karashige no na shimau erabi. Os Tenryubitos escolhiam uma nação repleta de recursos, né? Recursos que não era membro do governo mundial e realizavam um jogo chamado Ningengari, chamado Caçada Humana, e massacrava todos os nativos da ilha. A referência disso eu já expliquei qual que é, né? É o massacre de Airs Bears, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, é isso daqui, ó. Airs Bears... Bear River Massacre. A referência de God Valley é isso daqui, tá?
É quando 200 soldados do exército americano mataram entre 250, 250 e 500, tá? Esse número não tá correto. Dos Shoshones, que é um povo nativo americano, no dia 29 de janeiro de 1863. E é interessante a gente falar sobre isso hoje. Você deve ter reparado que a live tá bem política, porque... Deixa eu só pegar um cigarro. Porque hoje é a independência do Brasil, né? Nós nos tornamos independentes de Portugal. Portugal vem de Portugal, obviamente, vocês sabem disso. No dia 7 de setembro de 1822. Então tem 203 anos, é isso? Tem 203 anos. Mas a nossa história, a história dos povos nativos americanos, ela é literalmente atolada de massacres, né? Roberto, que caralhos isso tem a ver com One Piece e tal? Tem tudo a ver, porque a história de God Valley é, acima de tudo, a história do Kuma e de outros personagens, né? Mas mais especificamente a história do Kuma, porque ele foi o primeiro mostrado no flashback. Vocês sabem qual foi o primeiro capítulo que o Kuma apareceu? É o capítulo 233, se eu não estou enganado. Foi no capítulo 233. O capítulo 233 se chama Sekai Saikyo Ken Ryoku, o maior poder do mundo. E na capa do capítulo nós temos o Rio do Urso, né? Então, o Rio do Urso... O Rio do Urso. Roberto, que forçado e tal. Isso daqui aconteceu em Idaho, né? Idaho fica mais ou menos aqui, ó. Vocês querem ver onde fica exatamente, para que a gente possa falar? Bear River. United States. Vamos ver se ele vai mostrar. Esse é o Rio do Urso, tá? Essa provavelmente foi a referência que o Oda usou pra desenhar isso aqui, tá? Dá uma moral pro Mano Punk Recordes no chat, haha. Tá, peraí, vou dar uma moral. Onde ele falou? Rob, uma dúvida. Existe alguma referência dos crimes de guerra do Japão em One Piece? Provavelmente, mas eu vou deixar pra falar isso outro dia, tá? Aura, analisando e fumando. Rob, se liga no que eu percebi, é bem legal. Coloca o... Ló? Primeira parte do nome do Rock no Jisho. Tá bom. Você quer ver isso daqui? Depois a gente volta a falar. Você quer saber disso aqui. Então, isso aqui... Pô, cadê o katakana? Você quer isso daqui, né? Eles já mudaram, né? Não é? Luxo. O nome do Rocks é a combinação dos nomes do Shanks e do Shamrock, né? Você já deve ter reparado isso, o final, né? Esse aqui é o nome do Rocks, tá? É assim que você escreve em japonês. O nome do Shamrock é assim. Eu já comentei isso antes, né? Comentei isso numa thread passada. Não sei se é isso que você tá falando, o Punk Record. Se for outra coisa, você me fala, tá bom? Deixa eu ver aqui o original. Porra, senão vai abrir aquela merda. Prestem atenção, senão vocês não vão entender. Você só pega isso aqui, vendo no original, tá? Tá aqui, ó. Shamrock. Tá aqui, ó. Lock. Tá aqui. Se você procurar, tá no nome do Rocks. Esse aqui é a última parte do nome do Shamrock. Rock. E a última parte do nome do Shanks é Ksu, que significa merda, lixo, porque ele é um rato safado. Mas enfim. Tá aqui. Então, se você pegar a última parte do nome do Shamrock e do Shanks, vira literalmente Rocks. Roberto, você está insano. Rocks. Entendeu? Por quê? É bem simples. Porque o Shamrock, o Shanks e o Rocks são de God Valley. O Vale de Deus. E o que caralho isso tem a ver com o que você tá falando, Roberto? Tem tudo a ver. Por quê? O Bear River, ou Rio do Urso, que foi referenciado no capítulo 233. Não é 1000, não é 900, 800, é 233. Tudo bem? Neste capítulo, o Rio do Urso, literalmente o Rio do Urso, foi referenciado, porque é uma referência a isso daqui, tá? Isto daqui fica pertinho de Idaho, onde aconteceu o massacre propriamente dito, e de Utah. E o que caralho tem a ver com Utah? O Valley of the Gods fica em Utah. Literalmente Utah. E essa é a referência de God Valley. Todo mundo sabe disso, não é coisa pra ninguém. E aqui, como eu expliquei no capítulo passado, é cheio de urânio. Então, muito provavelmente tem a ver com Uranus.
A arma ancestral. Por isso que ele se chama Vale dos Deuses. É por isso que isso daqui tem esse design. Literalmente parecem duas mãos orando para Deus. Qual Deus? O Deus do céu. Qual é o Deus do céu? Uranus. Entenderam? E muito provavelmente ele é um pássaro. Roberto, você está completamente maluco. Quer ver? Eu mostro. Urânio em japonês se escreve com um ATG. O que é um ATG, Roberto? Eu já expliquei várias vezes. ATG é um ideograma designado. No passado, quando o katakana ainda não era um sistema de escrita usado no Japão, o que eles faziam para escrever palavras que não são japonesas? Eles pegavam aquelas que têm uma pronúncia parecida, um kanji que tem uma pronúncia parecida com aquele que eles querem falar. Entendeu? Então, para urânio, eles pegaram 4 kanjis. O último kanji a gente já discutiu na live passada. Significa mãe. Logo, Mother Flame. Só que o primeiro kanji, e é por isso que eu estou falando que Uranus é um pássaro, já que é o deus do céu, significa, ó, pássaro. Não é bem crow, né? É tori. Que é o mesmo kanji que significa pássaro. Roberto, o que caralho isso tem a ver? Você tá falando um monte de coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mesmo? É mesmo? Pássaro. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. Enfim, eu falei um monte de coisa e não vi o que o Pássaro Records falou. Mother Flame e Manruiva. Calma aí, isso é loucura. Não existe na análise mais informativa que a do Roberto. Muito obrigado. Não tem um pássaro de ferro em Cidade de Ouro, Esteban? Tem um pássaro de ferro em Esteban, sim. Sim, tem sim. Ele tá falando isso daqui. The Mysterious Cities of Gold. Muito provavelmente é uma referência a isso aqui. Por quê? Porque em... Muito obrigado. Porque na misteriosa Cidade de Ouro eles usam uma nave para voar que tem um formato de pássaro. E na Mother Flame tem o número 108. E o número 108, cujo o Goroase é Esteban. Inacreditável. Tudo se conecta. Enfim.